Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa leitura do livro dos Provérbios, nosso 13º encontro, Provérbios capítulo 5, do versículo de 1 a 14. Ouçamos. Meu filho, preste atenção à minha experiência. Dê ouvidos ao meu entendimento. Assim, você conservará a reflexão e seus lábios guardarão o conhecimento. Os lábios da estrangeira deleitam mel e suas palavras são mais suaves do que o azeite. No final, porém, ela é amarga como fel e afiada como espada de 2 gumes. Os pés dela levam para a morte e seus passos conduzem ao túmulo. Ela não segue o caminho da vida e suas trilhas se desviam sem que ela perceba. Portanto, meu filho, me escute e não se afaste dos meus conselhos. Afaste-se do caminho da estrangeira e não se aproxime da porta da casa dela. Não dê a estranhos a sua honra, nem os seus anos para gente cruel. Que os estranhos não se fartem com seu vigor e a casa do desconhecido com seus suores. Caso contrário, você vai lamentar sua sorte quando a carne do seu corpo se consumir. Então você dirá: por que desprezei a disciplina e rejeitei a correção? Não dei atenção aos meus mestres, nem dei ouvidos aos meus educadores. Por pouco não cheguei ao cúmulo da desgraça no meio da comunidade e da assembleia. Então esse é o nosso texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. Meu filho, preste atenção à minha experiência, dê ouvido ao meu entendimento. Inicia aqui com 2 imperativos exortativos. Atende, traduzido por preste, e depois dá ouvidos, traduzido como dê ouvidos. O mestre quer introduzir um tema importante diante do perigo que a estrangeira representa para o jovem e adultos. Diante das consequências físicas, morais, econômicas e religiosas. Vemos 2 fontes. De um lado, a sabedoria, que corresponde à moral recebida. O ser humano, com a sabedoria, vem impulsionado a prestar atenção e chegar ao entendimento, cuja fonte são os poderes racionais e dedutivos da mente. O segundo ponto é quando a sabedoria nos leva à capacidade de raciocínio, de intelecção, de inteligência, através do aspecto dedutivo da mente. A sabedoria é aquela que vê a natureza da realidade e revela com a realidade. E revela como ela é, como ela foi ordenada pelo Criador. O entendimento se refere ao conhecimento teórico, exercício da inteligência, em sua capacidade de deduzir. O entendimento estabelece relações, vínculos, analogias, comparações. É a capacidade racional. É obtido pela vivência da pessoa, pelo estudo realizado, procurando o que se obtém pelos sentidos. Versículo 2. Assim você conservará a reflexão e seus lábios guardarão o conhecimento. A sabedoria traz vantagens, pois dá liberdade de espírito nas tentações sofridas pelo sentido. A sabedoria conduz os lábios à lucidez e ao saber, que é um fruto da experiência dos mestres, leva o ser humano a uma maturidade. A reflexão conservada se refere à lucidez. Ver claro,
todas as coisas, e assim não responder irrefletidamente, guardando os lábios o conhecimento. Às vezes a sabedoria ensina a calar do que falar. Quem fala o que não reflete, mostra que não é sábio. A reflexão, a lucidez, resulta do profundo conhecimento da sabedoria, que se cala. Se deve ter muita atenção para não falar palavras vazias. O prestar atenção a fim de que os lábios guardem o conhecimento exige concentração. Deve-se preservar com prudência o pensamento no coração. Assim os lábios estarão seguros para transmitir a Torá, isto é, o conhecimento. Versículo 3. Os lábios da estrangeira deleitam mel. Suas palavras são mais suaves do que o azeite. Os lábios do sábio guardam o conhecimento, diferentemente dos lábios da mulher estrangeira. Os sábios não se deixam ser seduzidos por palavras sedutoras, porque elas são enganadoras. Assim a mulher procura subverter a linguagem, isto é, dando destaque mais à sensualidade do que à reflexão. E a gente sabe que a sensualidade, sem reflexão, ela se torna cega, animalesca e instintiva. O mel e azeite são produtos nobres e simbolizam vida longa, plena e feliz. As palavras da mulher estrangeira prometem abrir-se ao amor e fonte de doces promessas. Não se deve deixar seduzir por palavras mansas e sedutoras. Prometem muito essas palavras, mas na verdade são arapucas. O sentido reflete as palavras sedutoras eróticas. A metáfora da mulher também se refere à atenção que as filosofias trazem, pois são sustentadas por argumentos cheios de ilusão, mesmo que pareçam ser portadoras de verdade. Está muito presente no dia de hoje, quando as pessoas falam assim, não, tudo é igual, não tem diferença não, as coisas devem ficar do jeito que está. Né? Outro argumento, toda religião é igual. E não é, se você for refletir racionalmente, sistematicamente. Você vai respeitar a diferença do outro, mas você não vai equiparar, né, aquilo que você conhece e sabe com qualquer outra filosofia. Podemos dizer que algumas coisas no início parecem ser boas e agradáveis, mas depois se transformam em grandes dores. Os estoicos diziam, pequenos prazeres, grandes dores. Versículo 4. No final, porém, ela é amarga como fel e afiada como espada de 2 gumes. Sempre lembremos que a fonte da sabedoria é a Torá, a aliança, a palavra de Deus. Nada pode ser trocada pela palavra de Deus. A realidade agora é outra. O mel é um disfarce. As doces promessas acabam abrindo as entranhas como uma espada de 2 gumes que fere. Assim, o que veio doce se torna um punhal fatal, uma execução capital. A expressão amarga refere ao veneno mortal. Assim, o amargo, como fel, se opõe ao mel, enquanto a espada de 2 gumes se opõe ao suave óleo. Versículo 5. Os pés dela levam para a morte e seus passos conduzem ao túmulo. A relação pés que levam corresponde a passos que conduzem. Enquanto a morte conduz ao túmulo, nós vemos as consequências. As filosofias, as mulheres estrangeiras, ou as mulheres, são aliadas da morte, encarregada de conduzir o ser humano ao abismo, túmulo, sepultura. A morte, no livro dos Provérbios, é consequência inevitável da destruição dos costumes. A conduta de não obter a sabedoria arruína toda a vida moral. Podemos ver a morte espiritual para os que se entregaram a alma às heresias, no caso aqui a mulher,
Como a espada de dois gumes corta de dois lados, assim a morte espiritual traz destruição, tanto neste mundo como no outro, na eternidade. A morte conduz ao sofrimento e torturas, e as pessoas são conduzidas à morte, a uma punição após a morte. Versículo 6. Ela não segue o caminho da vida e suas trilhas se desviam sem que ela perceba. O discípulo que busca sabedoria não deve perder o caminho da vida, atento para não se desviar. O caminho para o sensato é bem traçado e conhecido, porque ele exercita a sabedoria e tem uma razão para que buscá-la. Como objetivo da vida, se deve evitar a distração, onde se pode, então, ao se distrair, extraviar, justamente porque ele está inconsciente e displicente. Não se deve nem pensar em sair do caminho reto, de buscar outras fontes fora da Escritura da Torá, pois outros caminhos conduzem ao pecado que afastam o caminho do meio, virtus e médio. Não se deve usar os livros heréticos, pois a mente estará infectada de dúvidas. Os passos da mulher, as filosofias, caminham para longe, e não se deve tomá-la, nem compará-la como escritura. A sedução cega o caminhante. Versículo 7. Portanto, meu filho, me escute, e não se afaste dos meus conselhos. O mestre exorta aos discípulos de manter-se fiel no caminho da sabedoria, manter fidelidade ao conselho do mestre, como se deve manter fidelidade à observância da Torá. Os conselhos se referem aos princípios morais revelados pela Torá. Versículo 8. Afaste o caminho da estrangeira e não se aproxime da porta da casa dela. 2 conselhos: afastar e não se aproximar, nem do caminho que conduz à estrangeira, nem mesmo ao se chegar à sua porta. A melhor forma de evitar os encontros prejudiciais à estrangeira é ter prudência e não se aproximar da casa dela. Deve-se distanciar-se da heresia, das filosofias, a fim de não se perder esta sabedoria adquirida, e pela falta da prudência vem então a pecar. Deve-se evitar a tentação. Versículo 9. Não dê a estranhos a sua honra, nem os seus anos para a gente cruel. Novamente a advertência: não dê sua honra, nem sua experiência de vida entregue a gente cruel. A honra de uma pessoa refere ao ápice espiritual dela. Se esta honra vem manchada, isto é, entregue a estranhos, ela se corrompe devido à devassidão e imprudência. Muitas vezes, quem fala muito de si aos outros, seria o critério, acaba ficando nas mãos dos outros e perde assim, toda a sua dignidade, que fica exposta aos outros. Assim se dá aos anos de uma pessoa cruel, como consequência de estar nas mãos dos outros, devido à destruição física causada pela imprudência. Assim, a capacidade intelectual de uma pessoa sábia não se deve se tornar dependente e escrava de filosofias estranhas à Torá, nem de pessoa alguma. Seguir este caminho contrário à Torá é destruir o bem, E tudo o que se construir pela sabedoria o honrará. Então, se ele construiu a sabedoria, mas deixou ser seduzido, tudo que ele construiu à sua honra será jogado fora. Se tornará posse de um outro, não Deus, isto é, cruel e imoral. Está nas mãos dos outros. Versículo 10. Que os estranhos não se fartem com seu vigor, e a casa do desconhecido com seus suores. Que os estranhos não se imponham e submeta
àquele que se tornou imprudente. Aqueles que nada têm a ver com o trabalho do sábio, vêm um dia se beneficiar do trabalho dele. O estranho poderá aproveitar da força física do imprudente, como de tudo que ele construiu, propriedade material. O homem trabalhou na vida com muito esforço. Agora vem o estrangeiro, no caso a mulher, aqui simbolizada, se beneficiar, onde a posse trabalhada e conquistada irá terminar na mão dos outros, de pessoas que nada têm a ver com você. O imprudente que cai nas teias da estrangeira filosofia perde a honra, a dignidade, os bens e a saúde. Aquele imprudente que gozou do prazer alheio, estrangeiros irão desfrutar do seu suor. A herança construída e conquistada com tanto suor, que ela não passe para um desconhecido. Versículo 11. Caso contrário, você vai se lamentar sua sorte, quando a carne do seu corpo se consumir. O mestre, com seus anos de idade e experiência de vida, na busca da sabedoria, pode dizer algo sobre o futuro da vida do insensato, do imoral, do degenerado e do fracassado. Carne e corpo significa em hebraico a decadência física de uma pessoa degenerada. Depois, mais tarde, olhando as escolhas do passado, ele irá lamentar a vida escolhida, terá remorso. O mesmo acontecerá, Ele que escolheu o caminho das heresias, do erro. Haverá um tempo em que será tarde demais, quando todos os vigores físicos não mais existem, vai se envelhecer, vai perder as forças para recomeçar às vezes. Aí ele se lembrará de suas escolhas, de manter em fidelidade à verdade, de rejeitar a fé revelada da Torá, aliança, por ter seguido uma vida sem princípios, sem sabedoria. Versículo 12. Então você dirá: por que desprezei a disciplina e rejeitei a correção? Se o insensato tivesse ouvido os mestres e suas advertências, não teria tido remorso, porque evitaria o caminho do pecado, ou do abandono da Torá, a aliança. O Toaquim é de cunho sapiencial e moralizante. Deve-se lembrar o ditado popular: quem consigo se aconselha, se der mal, com quem se há de queixar? Ao não ouvir o mestre, agora ele se depara com remorso que se transforma em queixa. Ele rejeitou a disciplina moral ensinada pela Torá, aliança, e será agora reprovado pela resistência à sabedoria. A disciplina e correção se aprende com a Torá, com a aliança. A sabedoria está ensinada pelo mestre. Versículo 13. Não dei atenção aos meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores. Ainda num tom de remorso por ter rejeitado a instrução que foi exposta, que foi colocada pelos mestres, os educadores da sabedoria. Vem-se então novamente a lamentação. Ele não quis dar atenção e rejeitou ouvir as instruções. Os mestres são os educadores. O mestre refere àquele que expõe na sua exposição fatos e argumentos lógicos. Instrui sobre o que se deve fazer, como se deve fazer, em inglês é know-how, numa exposição mais sistemática. Os educadores expõem suas experiências e ideias de forma vivenciada e prática. Ele responde às coisas vivenciadas de forma clara e lógica. Os mestres expõem a doutrina e os educadores as fazem de forma prática para o aprendizado, unindo teoria e prática. Versículo 14.
Por pouco não cheguei ao cúmulo da desgraça no meio da comunidade e da Assembleia. A comunidade e a Assembleia são termos que indicam o conjunto do povo eleito de Deus, comunidade cultural e sagrada. O sábio é aquele que está atento ao aspecto comunitário da vida moral e individual. O comportamento de um influi na sanidade do todo. Uma fruta podre apodrece as outras. Um apetite efêmero e passageiro, um desejo fugaz, coloca em risco toda a vida. Aquele que escolhe estar mergulhado no mal, por não ter ouvido o mestre, nem por ter sido educado por ele, fica cheio de remorso e vergonha por ter trocado o certo da Torá e sabedoria pelo duvidoso e momentâneo prazer. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.